Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer então aqui um breve comentário bíblico a respeito de 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 1, que diz assim: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Bom, o apóstolo Paulo até aqui, ele discorreu a respeito de uma série de sofrimentos, de oposições, de dificuldades que ele fala que viveu, que experimentou, reconhecendo o propósito de Deus nessas coisas, falando que, na verdade, ele tinha, assim como todo cristão tem, um vaso de barro que estava sujeito, então, a ser quebrado, a ser despedaçado, mas dentro desse vaso, falando, há um tesouro maravilhoso que é a presença do Reino de Deus, do Espírito Santo de Deus. E ele então, falando a respeito disso, ele chega nesse ponto aqui agora, como lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele discorre muito sobre a ressurreição. Ele volta, de certa forma, agora a falar da morte, querendo então enfatizar ou reforçar para os coríntios um conceito verdadeiro a respeito das coisas que são. Ele disse no final do capítulo 4, estando absolutamente firme e confirmado, sabendo que a ressurreição que aconteceu com Jesus também aconteceria com ele. Por isso as coisas que acontecem comparada com a eternidade não tem nem comparação, elas são leves, elas são momentâneas. E é por isso que ele pensava nas coisas que são de cima e não pensava nas coisas que são da terra. Não quer dizer que ele não pensasse, mas ele não atentava naquilo que vimos antes. E falando assim, então, o apóstolo Paulo então vem tratar da questão da morte, então, aqui. Né? Mas falando da morte e da ressurreição, no sentido com que tipo de corpo um homem e uma mulher no Senhor ele passa a ser revestido. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, bom, ainda que aquelas aflições sejam leves, de momentâneas, ainda que aquelas perseguições, ainda que todas aquelas dificuldades, quem sabe que possamos passar, se em algum momento a nossa casa terrestre, o nosso corpo, morrer, se desfizer, né? Então, o que diz ali? Compara este corpo com uma tenda, com um tabernáculo. Bom, meus queridos, porque sabemos, nós estamos cientes, nós cremos nessa verdade. Se a nossa casa terrestre, este corpo, se desfizer, na comparação de uma tenda, temos de Deus um edifício, temos de Deus um outro corpo. Nós temos de Deus um revestimento, nós temos de Deus a graça de termos um edifício que ele chama não feito, né, uma casa não feita por mãos, e isso significa que é não dessa criação, não é deste mundo, é uma casa feita por Deus, que é eterna e que está nos céus. Bom, falando assim, o apóstolo Paulo então compara a nossa vida terrena com uma tenda, com um tabernáculo, e compara aquilo que vamos ter depois da ressurreição do corpo. Nós vamos ter um edifício que na verdade é eterno, que está nos céus. Bom, este corpo que nós temos foi dado-nos por Deus para que possamos conviver neste mundo. Vamos ter um corpo diferenciado no sentido daquilo que ele pode, estará apto a viver nas condições, na habitação, naquela vida que nós vamos ter, a vida eterna na presença de Deus. E olha só, acho que vamos voltar aqui a falar sobre esse assunto, né? Quando alguns podem, especialmente os coríntios, né, pudessem pensar alguma coisa distorcida, já que existia, como vimos lá em 1 Coríntios 15, toda a dissertação que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, porque eles falavam que não haveria, né, a ressurreição. Aqui o apóstolo Paulo está afirmando, no final do capítulo 4, que ele crê que ele vai ser ressuscitado e que ele e os coríntios vão ser apresentados diante do Senhor.
na glória. E aqui ele fala o seguinte: eu tenho então, se a minha casa, esse tabernáculo, essa tenda se desfizer, eu tenho da parte de Deus a segurança que ele vai fazer um edifício, né? Ele vai me dar um novo corpo, um corpo transformado. E para terminar esse vídeo curto, eu quero dizer que quando um cristão morre, na verdade, a alma e o espírito desse cristão, ele volta para Deus. O que realmente morre, quando a Escritura diz dorme, é o corpo que está dormindo. Esse corpo, ele vai ressuscitar e vai receber uma nova forma, ele vai receber uma nova estrutura, muito diferenciada, muito superior, uma estrutura compatível com a vida eterna, para viver na presença de Deus. Então, há alguns pensamentos que às vezes as pessoas pensam que pode ser então que a alma da pessoa pudesse também estar dormindo, esperando, mas nós temos vários testemunhos bíblicos, né? Como no caso de Jesus falando com Moisés e com Elias naquele monte da transfiguração. Como que Moisés e Elias poderiam falar com Jesus se eles estivessem então dormindo tanto com o seu corpo como também com a sua alma? Na verdade, meus queridos, quem realmente dorme, quem está como morto, mas na linguagem do cristão está dormindo porque vai ser acordado pela ressurreição, é o corpo, né? É a casa terrestre comparada com uma tenda. Agora, na verdade, uma vez vindo o Senhor e ressuscitando primeiro aqueles que estão dormindo e depois aqueles que estiverem vivos, teremos o nosso corpo transformado, conforme um pouco desse assunto que nós vamos voltar a ver na continuidade do capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Que Deus te abençoe.